sobre uma treta, uma divergência aí entre duas pessoas importantes para a direita, o líder da direita, ex-presidente Jair Bolsonaro, e uma deputada que vem sendo aí muito falada, os holofotes em cima dela, mas não sou eu que vou falar sobre isso não, é Paulo Capelli que vem para cá falar sobre isso comigo. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos que nos acompanham. Conta pra gente, Capelli. Gente, joga a matéria do Capelli pra gente aqui no telão, por favor. Enquanto isso, a gente vai falando. A gente vai falar disso aqui também. Aí, a da Carla Zambelli, pessoal. Isso! Ó, a matéria do Capelli aqui traz essa novidade. Bolsonaro bloqueia Zambelli no WhatsApp após ser cobrado pela deputada. Teve cobrança? Teve cobrança, Carla Zambelli cobrou Bolsonaro e recebeu um bloco no WhatsApp como resposta. E isso foi agora? Não foi agora. A novidade é que a coluna trouxe, essa informação do bloqueio é nova. Contudo, esse bloqueio vem desde o 7 de setembro do ano passado, quando teve aquela manifestação da direita na Avenida Paulista, lembra? Sim. E por que aconteceu esse bloqueio? Naquele ato promovido pelo campo conservador, na Avenida Paulista, havia dois trios elétricos. O principal, digamos assim, que foi alugado pelo Silas Malafaia e no qual Bolsonaro discursou, e um outro trio, posicionado quarteirões à frente, no qual estava discursando Marco Antônio Costa, que é um influenciador de direita, conhecido como Superman. E lá, durante o discurso de Bolsonaro, ele interrompe a fala dele para questionar o barulho que estava sendo produzido pelo trio elétrico alternativo, o trio elétrico de Marco Antônio Costa. E ele faz críticas duras, chama de canalha, diz que o picareta do outro carro de som, que ele próprio convocasse um ato para poder discursar e que estava atrapalhando ele, Bolsonaro, falar, né? E o que acontece? A principal estrela do bolsonarismo que estava nesse outro trio elétrico era Carla Zambelli. E quando Bolsonaro fez esse discurso no carro de som dele, o governador Tarcísio de Freitas mandou uma mensagem para Zambelli, Tarcísio que estava ao lado de Bolsonaro, e falou, olha, Bolsonaro está chateado com o barulho que está sendo produzido aí pelo trio elétrico do Marco Antônio Costa. E aí, depois que a Zambelli soube a íntegra da fala de Bolsonaro, né, chamando de canalha, de picareta, os oradores desse outro trio elétrico, Zambelli cobrou Bolsonaro e mandou um WhatsApp para o ex-presidente dizendo, olha, acho que o senhor não está tendo postura de estadista e que não caberia uma crítica aos oradores do outro trio elétrico em um ato convocado para defender a liberdade de expressão. Ou seja, uma crítica contundente de Carla Zambelli, deputada federal, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem ela própria chama de líder da direita, e fez essa crítica contundente. E qual foi a reação de Bolsonaro? Bloco na Carla Zambelli. Ele já estava insatisfeito com ela desde o final da eleição de 2022. A gente lembra ali que teve o episódio da arma, que Bolsonaro atribui a derrota eleitoral dele em 2022 ao episódio da arma protagonizado por Zambelli, que ocorreu às vésperas do segundo turno. Essa insatisfação de Bolsonaro com Zambelli era conhecida nos bastidores aqui de Brasília, mas se tornou pública durante um podcast recente, no qual Bolsonaro concedeu uma entrevista a um podcast Inteligência Limitada. E aí, depois dessa revelação, Zambelli informou que estava com depressão, disse que está tomando remédios para conseguir controlar o quadro, né? E aí eu fui atrás de apurar como é que está de fato essa relação de Zambelli com Bolsonaro e descobri que no momento ela inexiste. Não há relação alguma entre Zambelli e Bolsonaro. Portanto, desde 7 de setembro de 2024, quando ela mandou essa mensagem a Bolsonaro no WhatsApp, e Bolsonaro bloqueou Carla Zambelli. E, na verdade, a gente não ouvia ou não via falar de relacionamento ou de conversa da Carla Zambelli com o Bolsonaro desde esse episódio da arma lá na campanha de 2022. Inclusive, episódio pelo qual ela está sendo caçada, pode ser caçada, agora pode perder o mandato dela por conta aí desse episódio lá em São Paulo, que ela sacou uma arma ali, dizendo que estava tentando se autodefender de acho que ele é jornalista, se eu não me engano, de um jornalista que falou mal, fez alguma crítica ali ao candidato e então presidente Jair Bolsonaro. Agora, para a gente pontuar, depois desse episódio da arma, eles se encontraram pessoalmente uma vez, que foi nessa foto.
Olha. E aí a gente consegue ilustrar bem. Essa foto mostra bem o que foi esse encontro em dezembro. Bolsonaro já havia perdido a eleição, já estava pé da vida, digamos assim, com Zambelli, e num evento militar, pode-se ver aqui militares ao fundo, né? Zambelli foi prestigiar esse evento, foi tirar a foto ao lado de Bolsonaro. É uma selfie. Uma selfie, e percebe-se o sorriso de Carla Zambelli ao lado de Bolsonaro e a expressão de Bolsonaro, já em dezembro de 2002, uma expressão fechada ao tirar a foto ao lado de Carla Zambelli. Ou seja, o núcleo de Bolsonaro atribui essa derrota em 2022 a Carla Zambelli. Contudo, eu vi muitos comentários nas redes sociais hoje, por conta dessa matéria, de até apoiadores de Bolsonaro criticando uma suposta, um suposto abandono, suposto não, o abandono de Carla Zambelli, né, que depois desse episódio da arma virou meio que persona não grata no seio do bolsonarismo, justamente pela questão eleitoral que Bolsonaro avalia que foi causado com esse episódio. Mas teve pessoas que afirmaram que Bolsonaro não deveria largar, digamos assim, Carla Zambelli. Era a pergunta que eu ia te fazer agora, assim, com ela nos holofotes agora de novo, com risco de perder o mandato, de ser cassada, você acredita que ela está sendo abandonada nesse momento aí pelas lideranças do PL? Eu acredito que Bolsonaro abandonou Carla Zambelli há tempos, né? Essa foto ilustra muito bem o quadro já em dezembro de 2022. Zambelli com sorriso, Bolsonaro com expressão fechada. Agora, os desdobramentos do episódio da arma, Neila, como você bem colocou, botam Zambelli numa situação muito difícil. O Supremo já formou maioria para prendê-la e caçá-la. O que aconteceu é que o ministro Nunes Marques pediu vista. Então, esse pedido de vista, ao que tudo indica, apenas vai postergar, dar uma sobrevida ao mandato de Carla Zambelli, mas uma reversão processual ali é muito difícil de acontecer. E nessa esteira, né, de que Carla Zambelli já havia sido abandonada por Bolsonaro antes mesmo desse processo, agora então que ela está numa situação muito difícil é que não haverá nenhum gesto de reaproximação. Lembrando que Zambelli já foi considerada aí da tropa de choque do governo Bolsonaro durante o mandato do ex-presidente. Agora me veio aqui uma relação agora na cabeça, você falando sobre a suspensão do julgamento e o pedido de vista do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acredita, e me veio de fato agora essa relação na cabeça, que esse pedido de vista pode ter relação com as eleições do ano que vem? Digo isso porque com as eleições próximas, a cassação do mandato de uma deputada do PL pode ser prejudicial para a imagem do partido. Eu acredito que não, porque eu acredito que esse julgamento, mesmo com esse adiamento, ele ocorrerá ainda neste ano de 2025. Eu não acredito que esse pedido de vista de Nunes Marques vai durar tanto tempo que possa chegar até a proximidade das eleições. Então, acredito que ele quis mais tempo para analisar mesmo o caso. Afinal, ele foi indicado por Bolsonaro, está julgando uma das principais parlamentares do bolsonarismo, mesmo com toda essa questão, né? Então, acredito que isso não afetará na questão eleitoral do PL, não. Né? Mas lembrando que a Carla Zambelli é uma deputada das mais votadas, né, em São Paulo, onde é o reduto eleitoral dela. Portanto, é um desfalque para a direita, um desfalque para o bolsonarismo. Agora, curiosamente, ela não sai rompida com Bolsonaro, como, por exemplo, saiu Joyce Hasselmann, como saiu o João Dória, né, que foram figuras que chegaram a se aproximar e depois romperam. A Zambelli, ela sai como sendo renegada pelo Bolsonaro, e não como traidora, digamos assim, que a direita imputou a outros políticos que romperam com Jair Bolsonaro, como o caso de João Dória. Bom, a gente sai do assunto Bolsonaro, sai parcialmente, né? Porque quando a gente fala de 8 de janeiro, a gente sempre acaba incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro nessa história. Matéria sua também sobre a idosa presa no 8 de janeiro, que aciona a OEA e alega violação dos direitos humanos. Ela que foi presa aí durante a invasão dos prédios dos três poderes, Adalgisa Maria Dourado, 65 anos de idade, está presa na Colmeia, que é o presídio feminino que fica aqui em Brasília. Exatamente, ela foi condenada a 14 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio público, do patrimônio tombado,
golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ela está condenada a 14 anos de prisão e agora o advogado dela, Luiz Felipe Cunha, acionou a Organização dos Estados Americanos para dizer que ela está tendo os direitos humanos dela violados. Lembrando que a OEA é a mesma instituição procurada por Bolsonaro para denunciar supostas arbitrariedades que ele afirma estar sofrendo do ministro Alexandre de Moraes. As alegações da defesa dela, eu estava lendo aqui na matéria do próprio Capelli, é que ela está sofrendo, uma idosa de 65 anos presa, ela está sofrendo presa na colmeia, no presídio aqui de Brasília, com depressão, quadros de ansiedade ali, de acordo com a irmã dela, ela quer tirar a própria vida, não quer mais viver, então existe aí esse pedido da defesa que ela tenha a sua liberdade determinada pelo ministro Alexandre de Moraes para que possa então responder em casa. Ela que acabou voltando para a prisão, né? Ela usava uma tornozeleira eletrônica e por descumprir aí os critérios do uso da tornozeleira eletrônica, acabou voltando para a colmeia. Exatamente. E a defesa de Adalgisa argumenta que em dezembro do ano passado solicitou que ela passasse por um eletrocardiograma para testar a saúde dela e que esse pedido foi reiterado em fevereiro deste ano e, contudo, ainda não foi feito esse exame de eletrocardiograma. E a defesa argumenta que isso colocaria em risco a vida dela, já que não se sabe exatamente a situação aí do estado dela por conta do exame não realizado. A defesa também teceu críticas ao ministro Alexandre de Moraes, afirmando que, de forma arbitrária, ele não concedeu a prisão domiciliar a ela e, aqui entre aspas, a senhora Adalgisa poderia ter contraído Covid em fevereiro de 2025, quando houve uma crise, um surto da doença no presídio da colmeia. Ou seja, a alegação feita pela defesa de Adalgisa solicitando ao STF e agora à Organização dos Estados Americanos que ela possa cumprir prisão domiciliar. Como você bem lembrou, ela estava num regime em que ela podia sair do presídio, descumpriu a questão da tornozeleira eletrônica e, por conta disso, Alexandre de Moraes mandou ela de volta para o presídio da colmeia. Inclusive, esse assunto 8 de janeiro, usando esse exemplo aqui muito específico da Adalgisa, que tem 65 anos, não só a Adalgisa, mas outro exemplo muito emblemático, que é o nome que mais tem sido falado, é o da Débora, a cabeleireira, que acabou indo cumprir a prisão domiciliar agora na sexta-feira, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Então, é um caso do 8 de janeiro, vem sendo falado bastante agora, neste momento, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba se tornando réu e que a direita toda se envolve na mesma situação, que é pedir a urgência do PL da anistia. Exatamente, uma pauta que concentra as atenções da direita, inclusive amanhã o Metrópolis vai produzir um debate entre o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, que é a favor da anistia, e o deputado Chico Alencar, do PSOL, que é ferrenho crítico do projeto da anistia, para debater e ouvir os pontos de vista diferentes que envolvem essa questão. A anistia realmente se tornou o assunto, a pauta do momento no Brasil. Até saiu uma matéria, pessoal, vocês conseguirem colocar aqui na tela para mim, porque eu não estou encontrando a matéria, do Hugo Mota, falando a respeito da aceitação do pedido de urgência do PL da anistia. A direita prometeu que vai obstruir a pauta das comissões e do plenário na Câmara dos Deputados. Hugo Mota, que estava viajando com o presidente Lula para a Ásia, para o Japão, acabou voltando, tinha um encontro hoje com o Sóstenes, com o deputado Sóstenes, que é líder do PL, para tratar dessa urgência do PL da anistia. Parece que o Hugo Mota já tomou a sua decisão. Saiu matéria, sim, no Portal Metrópolis, se a gente estiver aqui. Aí. Mota pede tempo a Sóstenes para consultar líderes, ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados ainda não se decidiu sobre pautar essa urgência. E ele tem dado sinais truncados, né, desde que assumiu a presidência da Câmara dos Deputados. Né, fez um discurso muito forte na posse, dizendo que era contra a ditadura, dando a entender, né, que não haveria espaço para anistia. Dias depois, deu uma entrevista numa rádio local dizendo que a anistia seria pautada, né, já que teria força no Congresso para que fosse levada a plenário. Então, ele vem tentando agradar aí a gregos e troianos, tentando se equilibrar. E qual é a tendência?
até integrantes do governo acreditam hoje que há votos para aprovar a anistia caso ela seja levada ao plenário da Câmara e também para aprovar esse projeto no Senado. E aí o que acontece? Lula vetará e o Congresso derrubará o veto de Lula. Essa é a leitura de momento. Portanto, daí a importância de saber se Hugo Mota pretende pautar e quando vai pautar. Porque é um projeto que, na articulação política do Congresso, está robusto aí para ser aprovado. E lembrando que esse caso da anistia tem a Débora Rodrigues, que é a do batom, como uma figura importante, tem o caso da Adalgisa, essa senhora também que pediu para cumprir prisão domiciliar, e tem casos também que a direita elegeu para tentar sensibilizar, como o do Clezão, que é o patriota, o Clériston da Cunha, o patriota que morreu na Papuda. Quando havia um pedido da Procuradoria-Geral da República, um parecer, para que ele deixasse a prisão da Papuda por conta de questões de saúde e tudo mais, e esse pedido não chegou a ser analisado pelo gabinete de Alexandre de Moraes, quando Clezão passou mal e veio a óbito dentro do presídio. A direita está usando bastante o exemplo do Clezão para poder sensibilizar, como você disse, então, os demais parlamentares. Exatamente.